Valeu, pessoal. Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast falando sobre franquias, sobre negócio. É o Franquia Pod. Franquia Pod isso, franquia Pod aquilo. Então é sempre bom conversar com franqueadores, com o pessoal que está vivendo o dia a dia do que é ser um franqueador, do que é viver aí no mundo do franchising. E hoje eu tenho aqui um convidado para mim muito especial. Participei, tenho a felicidade, a honra, o orgulho de ter participado, né, no processo de formatação do Choripan. E hoje estou aqui com o João Scalzo. Essa pronúncia aí você já vai me corrigir ou não? Tá certo. Então que vai contar aí para nós um pouco da história, de como que surgiu o Choripan. É um clássico nosso aqui já, né? Ficou muito, todo mundo... em Curitiba tem muitas lojas, então todo mundo aqui já conhece, agora expandindo para fora, então em muitas outras cidades também o pessoal conhecendo o Choripan. Então a gente vai ter um papo aqui muito bom, muito bacana sobre o que é empreender, sobre como que é esse negócio do Choripan e como que é também ser um franqueador. Beleza? Vamos lá, João? Beleza, Erlan, obrigado o convite, agradeço, somente vindo de você, que eu sempre falo que você é nosso mentor do Choripan, fez a nossa padronização aí muito especial em 2016, né? Então agradeço aí o convite, estar aqui no seu podcast. Opa, obrigado. Valeu, cara, valeu. Fico muito feliz mesmo com a sua participação. Agradeço aí também teu tempo nessa correria, várias unidades, crescendo, fazendo. Isso aí, o tempo da que a gente fica curto, né? Então, você dedicar esse tempo aqui para compartilhar aí, agradeço demais. Cara, e uma coisa que eu gosto muito, gosto de tudo do Choripan, mas uma coisa que eu gosto sempre das nossas conversas aí é de contextualizar, entender um pouquinho da história, né? E você já teve aí passagem por Circo du Soleil, enfim, como que surgiu da tua bagagem, da tua vida, até chegar no Choripan? E conta um pouquinho, claro, de forma resumida, né? Senão a gente fica o dia inteiro aqui, e daí faltou, né? Uma cervejinha, um Choripan aqui, no próximo, a continuação aí a gente tem que gravar no Chori aí com um pão com linguiça e com um chopinho lá, né? Mas com como certeza. Hoje não tem, vamos com água, então vamos fazer essa história resumida. Maravilha. Bom, é muito oportuno até a gente estar aqui nesse local, nesse ambiente aqui, com essa vista, porque eu vou começar a história contando da faculdade que eu fazia lá, a FAI, dá para ver ela daqui, ó. Ah, que legal, hein? Eu fiz 2 anos de economia na FAI e no final do segundo ano eu decidi morar fora do país, né? Coloquei uma mochila nas costas e fui para Londres, na Inglaterra. Eu queria descobrir coisas novas no mundo, aqui ainda morava com os pais, enfim, né, com meu pai. Então eu queria desbravar esse mundo aí e não ficar só aqui em Curitiba, né? Tomei essa decisão, coloquei a mochila nas costas e fui. Chegando lá, falava pouco inglês, né? E comecei a arrumar trabalho, né, em restaurantes, em bares, lavei muito banheiro, montei muito sanduíche em locais de restaurantes em prédios comerciais, trabalhei de garçom, e aí comecei sempre nessa área de gastronomia, né? Aí comecei a trabalhar em restaurantes como auxiliar de cozinha, auxiliar de chefe, e aí fui pegando gosto com a parte de alimentação, né? Trabalhei muito tempo com catering também, que é você fazer o serviço de food and beverage para reuniões, né? Trabalhei lá no Banco Barclays, que é super famoso lá. E essa trajetória durou em torno de 3 anos, né? E resolvi voltar para o Brasil. Tava com saudade do calor, né? Porque lá tem momentos assim que você não via o sol, né? Você acordava, né, 5 da manhã, estava escuro, ia trabalhar, e no período do inverno lá escurece, 3, 4 da tarde escurece. Aí saía às 5 da tarde, estava escuro de novo. Então você ficava um período assim só vendo noite. Quem não tem uma cabeça boa lá pode... É difícil, né? É bem difícil. E aí voltei para o Brasil, queria me especializar na parte de gastronomia mesmo, né? Como chefe, como cozinheiro. E fiz o curso do Centro Europeu, né? Fiz o curso do Centro Europeu, ele durou 1 ano. Finalizei o curso e uma amiga minha falou para mim que o Circo du Soleil estava na cidade e recrutando pessoas para trabalhar, né? E me falou lá o endereço para ir. Naquela época não tinha essa
coisa de internet, celular, muito, né, fácil. Aí fui lá, fiz a inscrição e como eu falava inglês, né, já tinha morado em Londres, fui admitido. Então eu entrei na Tour Alegria, aqui em Curitiba, no Circo du Soleil. E desde então eu comecei a seguir o circo. Fiz aqui no Brasil, fiz Curitiba, aí a gente foi para Brasília, BH, Rio, São Paulo, Porto Alegre. Aí o circo me convidou para ir trabalhar na Espanha. Aí fiz Sevilha, fiz Barcelona e fiz Suíça também lá. Frankfurt, se não me engano. Então, nessa trajetória foram em torno de 3 anos também dentro do circo, né? E aí eu era chefe de cozinha dentro do circo, muito bacana, servia os artistas que aprendizado, lá, hein, assim. muito legal. E viajava o mundo, né? Tinha toda a casa dentro de uma mala, né? Então você ficava um mês numa cidade, desmontava, ia para outra cidade, montava, enfim. Fiz Bilbao também e foi um aprendizado muito bom, muito satisfatório. Era um emprego muito legal porque você ganhava em dólar, né? Você tinha plano de saúde, você tinha tudo pago, transporte, alimentação e o mais interessante, você tinha um vale cultura. Por exemplo, tinha um show interessante na cidade, você podia ir e o circo te reembolsava desse show, sabe? Poxa, então eu fiz vários amigos, sim, era ótimo trabalho. Fiz vários amigos de tudo que é parte do mundo, conheci muita coisa aí, bem legal. E aí voltei aqui para o Brasil, né, no intervalo do circo, e acabei fixando moradia aqui, conheci minha esposa, aí tivemos a minha primeira filha, Marina, e isso em 2012, né, 2011, minha filha é de 2011. E aí acabei fixando moradia aqui. Trouxe um pouco de experiência do SIC, e como lá era um sistema assim que a gente fazia uma alimentação em forma de buffet, porque o artista escolhia aquilo que ele ia comer de acordo com o nutricionista dele, né? A gente não fazia pratos específicos, né? Então era um buffet que ficava lá desde manhã até de noite, com tudo, né? 2 tipos de proteína, carboidrato, daí tinha pista fria lá com queijos, presuntos, e bem, bem variado, assim. E então o artista escolhia aquilo que ele ia comer, né? Não só o artista, mas o circo é uma cidade, né? Então tem o encanador, tem o enfermeiro, tem o serralheiro, tem o professor para cuidar dos filhos. É uma cidade ali dentro, né? E os artistas também, né? E aí a minha esposa, a família dela tem um colégio. E eu, voltando para cá, falei, pô, vou trazer essa cultura do circo para dentro do colégio. E eu assumi lá o refeitório do colégio, né? Lá tem 280 alunos. E eu assumi o refeitório e trouxe um pouco dessa cultura do circo. Por exemplo, de suco só natural, né? Antigamente lá no refeitório era pozinho, né? Tangue, jogava dentro. Então, assim, a alimentação das crianças, né? Na época não tinha conhecimento, era muito deficitário. Até hoje, né? Você vê isso. E eu trouxe um pouco dessa revolução, sabe? Suco natural, sobremesa era fruta, sempre tinha 2 tipos de salada e um vegetal no vapor, assim, uma coisa mais saudável, e assumi essa cantina. Então eu pegava lá das 6 da manhã às 3, 4 da tarde, sabe? E aí eu saía, né, encontrar meus amigos, né, ali no período do happy hour e tal, e reencontrei o Carlos, que é meu sócio. Você sempre teve vida boa, né, cara? Porque primeiro trabalhando no circo, uma maravilha. Depois esse trabalho que 3h30 já tava liberado. Segunda a sexta. Segunda-feira. É um bom vivan aí. Você vê. E ainda reclamava, né, de vez em quando, você vê. Mas o circo era bem puxado, era 12 horas de trabalho diário, assim, e as folgas eram segundas-feiras, né? Então, né, você folgava só na segunda-feira. Então, mas assim, você é aquilo, né? Você era um funcionário, então você largava a caneta lá, que nem eu escutei num curso aí semana passada. Você larga a caneta na mesa e vai embora, não leva a caneta para casa, o problema não vai com você, né? Então o circo era isso, você trabalhava lá 10, 12 horas, largava teus apetrechos lá, ia para casa e o problema ficava lá, não era tua responsabilidade, né? Enfim, né? Coisa que no empreendedorismo muda muito, né? Enfim, e aí eu encontrava os amigos, e um deles era o Carlos, né?
que eu já conhecia há tempos atrás, mas a gente fazia tempo que não se falava. E a gente ia lá no Gaúcho, que é uma praça que tem aqui em Curitiba, né? Tem uns barzinhos ali, tem a sorveteria, e volta e meia a gente se encontrava ali. E tomando uma cervejinha e tal. Poxa, ele tinha morado na Espanha também, tinha feito, né, trabalhado com coquetelaria lá, enfim, a especialidade dele era coquetéis, né? E a minha na parte gastronômica. E a gente conversando, pô, vamos montar um bar de tapas. Um outro amigo nosso, que é o Vitor, ficava enchendo o nosso pé, falava, pá, vamos montar um bar de tapas, não sei o que, tal, que também tinha morado em Portugal, então conhecia essa cultura. E aí, enfim, depois de um tempo, em 2013, a gente começou a bolar isso, em junho, né? Eu falei, pô, mas vamos montar algo assim, pô, bar de tapas, não, já tem, acho que na época tinha o Poco Tapas, a gente falou, poxa, não vamos montar um bar de tapas, vamos montar alguma coisa, e fiquei aquilo matutando na minha cabeça, né? E lá fora, eu sempre gostei da cultura dos embutidos lá na Espanha, porque eles tratam o suíno, o porco, de uma maneira diferente, né? Eles têm as criações extensivas, né? Tem o porco pata negra, né? Tem lá os ramons que eles fazem na Espanha, de super qualidade, então eles se importam com a alimentação do suíno, se importam do jeito que cria os animais, né? Coisa que aqui você vê só criação de porco industrial, né? Você via, poxa, mas não tem isso aqui, né? Diferente de lá. Então, na Suíça também, a qualidade dos embutidos, você vê as linguiças lá, as salsichas, os salames, as copas, os maturados, né? Não só os frescais, mas os maturados, os fermentados. E então eu falava, poxa, mas daí você vinha aqui, minha família é grande, né? Somos em 8 irmãos, então quase sempre reunia para um churrasco, e casa do meu pai sempre lotada de churrasco. E você chegava no mercado para comprar linguiça, o que tinha? Toscana. Eu falava, pô, mas essa toscana, o que tem nessa toscana aí? Não é possível, né? Não pode, cara, essa toscana. Daí você olhava o preço do pernil, o preço das, né? Você olhava a toscana lá, R$7 na época, R$6, sei lá, enfim. Cara, não pode, o que é isso? Comecei a estudar sobre embutidos, né? Estudar o que era um sal de cura, o que era um antioxidante, sal de cura 1, sal de cura 2, por que tem a polêmica de que causa câncer, os embutidos, o que era um fermentado, o que era um maturado, o que era um defumado, né? O que era linguiça frescais e tal. Comecei a desenvolver isso aí, tipos de tripa de colágeno, tripa natural. Falei, opa, peraí, vamos... Cara, eu vou trazer a linguiça como prato principal, sabe? Porque lá fora eles fazem muito isso. Aqui não. Eu falei, poxa, vamos desenvolver tipos de linguiça só que mais saudáveis, com carnes nobres, né? Sem entranhas, sem entrecostelas, porque a nossa cultura aqui também é de tirar as partes nobres do porco, o que sobra, você raspa o osso lá, tritura e faz linguiça, né? As nossas avós, bisavós faziam isso, deixa secando em cima do forno a lenha, enfim. Então a linguiça, ela é de menor qualidade, né? Falei, não, vamos mudar isso, cara. Vamos fazer a linguiça do pernil. Na época não existia linguiça de pernil, linguiça de outras carnes, enfim, era muito raro, né? Então eu fui estudando e desenvolvi. Chamei um amigo meu também, que entendia da prática de fazer linguiça. Eu cheguei, cara, chega aí, chamei uma carcaça de porco lá, entregou na garagenzinha da minha avó lá, e tadinha, minha avó já tinha falecido, enfim, aí tava usando a casa dela lá, usando a garagem, chamei a prancha de porco lá, chamei um amigo, vamos fazer linguiça, e pá, desossamos o porco lá, batemos, daí tem todo o processo de aglutinação e tal, e aí colocou um monte de produto, um monte de pó lá, e eu falei, meu Deus, o que é isso, né? Eu com aquela pegada mais natural já do circo, enfim. Eu falei, opa, beleza. Então fizemos a primeira leva, assim, eu falei, bom, agora entendi a prática. Aí peguei a teoria, fui estudando as leis da Anvisa, no Ministério da Agricultura também. E aí na segunda eu falei, agora a gente vai fazer do meu jeito, né? Vamos, peraí. Não é 2%, vamos colocar 1%, porque tem algumas coisas que o Ministério, a Anvisa, ela determina o mínimo de quantidade, não o máximo que você coloca de produto, de conservante na linguiça, né? Ela fala, o mínimo você tem que colocar aqui, porque você vai moer a carne, você tem que matar as bactérias que
estão envolvidas aqui, mas não o máximo. Então, se você quer um shelf life, que é um tempo de prateleira muito longo, as grandes indústrias colocam muito produto, mete produto lá dentro, né? E aquilo você vai olhar lá, um shelf life de 60 dias, sei lá, no produto fresco, não existe, sabe? Né? Tá cheio de produto ali dentro, não adianta, isso vai... daí que vem a cultura do causar câncer embutido, né? Então, diminuir tudo isso e tal, e vim com a ideia de colocar queijo dentro da linguiça. Então, a gente fez o carro-chefe que vende até hoje é pernil com provolone. Isso surgiu em 2013. É a mesma receita que a gente usa lá, é a receita que faz hoje, né? Enfim, isso tudo na garagenzinha da minha avó. Essa garagem é aquela casa que a gente fazia as reuniões depois lá da formatação. Olha essa só, garagem, que daí virou escritóriozinho do lado, né? Que show. Exato. E aí, daí surgiu as linguiças como prato principal. Tá, mas e aí? Então temos a ideia de montar um bar de tapas, temos um produto bacana aqui, bem desenvolvido. Então a gente tem algumas particularidades do produto, moer a carne numa textura, num disco diferente da gordura, e as toscanas, você pegava aquelas gorduras grandes assim no meio. Então a gente trouxe um produto excepcional. Sabe, a de frango é só peito de frango, só sobrecoxa desossada. A de carneiro é só o pernil de carneiro. Lançamos agora a bovina, a gente faz com costela Angus. Então a gente tem um cuidado especial com a linguiça, sabe? Enfim, aí surgiram 9 receitas, criamos lá 8 receitas em 2013. Então tinha o produto, tinha a ideia. Ele falou, poxa, mas daí como é que a gente vai fazer? Papapá, daí a gente veio... Servir linguiça no Brasil, chamar pão com linguiça não dá, porque daí você deteriora teu produto, você leva ele num patamar lá embaixo, né? O brasileiro já tem essa cultura. Então a gente vislumbrou esse nome aí, pô, choripã, por que não? Choripã, chouriço com pane e tal, já traz a cultura dos hermanos pra gente e tal, papapá, pô, muito legal. E aí eu falo que é uma junção, as ideias vão juntando e os amigos são muito especiais nesse momento, né? Porque a gente não faz nada sozinho, né? A gente, sabe, e com poucos recursos, né? Pô, amigo, me ajuda aqui, tal. Então tem um amigo que me ajudou com a linguiça, tem um amigo que me ajudou com a identidade visual, tem um amigo que me ajudou com as fachadas, tem um amigo que me ajudou com alguns contratos que precisava, montagem de empresa, porque, sabe, a gente não tinha. E as coisas foram juntando, sabe? Pô, traz isso, traz a temática do caminito lá de Buenos Aires. Pô, mas o que é o caminito? Aí fomos estudar o que era o caminito, então juntou as cores do caminito, que eles também passam por um processo de... O caminito era um local de Buenos Aires que vivia a classe operária, né? Buenos Aires tem porto, né? Então precisava de muita gente lá. E eles dormiam numa sala pequena, em rede, um monte de coisa lá. Então era um local, assim, muito, muito pobre, né? Na região ali. E passou por uma revitalização, né? E hoje é um local super turístico e caro e cheio de restaurantes e tal. E eu digo que o Choripã é isso também, porque a gente pegou o imóvelzinho do Choripã, era um depósito de tênis, de sapato do dono lá. E a gente achou do nada, não tinha nem placa, sabe? A gente achou do nada, assim, pô, olha aqui, tem uma praça na frente, e a gente queria essa cultura mais libertária para o cliente, sabe? Que ele não pegasse uma ficha de consumação para ele entrar no local e ter uma consumação mínima. Na época não existia isso, né? Os bares você sempre ficava preso numa mesa, você não tinha uma liberdade de poder sair, voltar ou comprar e ficar fora. Então a gente trouxe também essa cultura de utilização do espaço público, de ficar o cliente se sentir livre, à vontade, uma comida acessível, uma gastronomia simples, descomplicada, sabe? Um produto único. Você pega, né, na época os restaurantes, pô, o que você serve? Cara, sirvo pizza, sushi, hambúrguer, massa, um monte de coisa, sabe? A gente, não, vamos simplificar. Você é especialista em o quê? Cara, eu sou especialista em linguiça. Tá, pum. Você é especialista em o quê? Daí começou a surgir, né? Você é pizza, cachorro quente, ou que seja, né? Sushi. Então começou a unificar produtos locais que são especialistas naquele produto que serve, né? Isso foi muito interessante na época, né? E aí, juntando todos esses conhecimentos de amigos e ajudas, né? E eu, Carlos, montamos o Choripã, lá na rua Tapajós, número 30, na frente de uma pracinha lá, maravilhoso.
eu coloquei 30 mil reais e o Carlos 30 mil reais. Nós com 60 mil. E eu tocava a obra quando saía da cantina do colégio lá, né? Então chegava lá 4 da tarde, sofremos com o pedreiro. Foi desastre, assim, questão de obra. E eu tinha um conhecimento de obra, tinha feito um curso de pedreiro uma vez num colégio aqui de Curitiba que presta cursos assim profissionalizantes. E eu uma vez fui lá e fiz um curso lá de pedreiro. Então eu entendi um pouco. Então a elétrica foi eu que fiz, a hidráulica, e, pô, eu e meu sócio lá subindo parede, subindo tijolo, aí veio um pedreiro, daí o cara só bebia, chegava lá 4 da tarde, o cara tava bêbado, aí dispensamos ele. E é aquilo, é o empreender, né, cara? É aquilo, é teu filho, você tá criando aquilo, então, pô, estresse, né? Resolvendo um monte de coisa. Tem uma vez que eu fui até pro hospital porque não tinha comido, e estressante, e aquilo não ficava pronto, né? Então foi um aprendizado enorme pra gente, de criar um local desde o zero, sabe? Mão Desde na o zero. massa mesmo. Mão na massa, soldando encanamento de água, por exemplo, puxa aqui, faz ali e tal. E o local era pequeno, né? E essa situação de que nem tinha uma placa de aluga-se lá, né? Não tinha. Como que vocês chegaram para conseguir alugar o espaço lá? A gente já tinha essa ideia de ser um espaço com uma área fora, né? Porque lá na Europa eles têm muito essa cultura de usar a cidade, né? Não ficam presos, retrancados nos locais, né? Ficam fora, ficam na calçada, ficam utilizando o espaço público até várias horas da noite. Isso traz segurança, né? Para as pessoas, porque você se sente confortável de descer e buscar uma pizza, porque as pessoas estão na rua, né? E aqui você vê todo mundo meio retrancado, dá 11 horas aí, não tem mais ninguém na rua, sabe? Então lá não, lá se utiliza disso, né? Inclusive também na Argentina, né? Que a gente vai pro festival lá, pode ser, depois eu conto um pouco do festival, mas as pessoas ficam na rua, é meia-noite, é 1 da manhã, 2, parece que é 3 da tarde, sabe? O pessoal tá na rua, famílias, crianças, utilizando dos parques, sentam lá com uma canga, sabe? Se utilizando da cidade, isso é muito legal. A gente já tinha essa ideia de trazer isso, né? E a gente entrou no carro, eu, Carlos e o outro amigo, o Vitor, que ficava enchendo nossa paciência lá para abrir um bar de tapas, que hoje não tá mais com a gente, mas tem uma grande participação aí na nossa formação, né? Porque colocou aquela pulguinha atrás da nossa orelha, ficou estigando, né? E entramos no carro, era uma sexta à noite, eu acho. Vamos atrás de um ponto. E começamos a rodar o centro, ali saímos do Gaúcho, a gente tava no Gaúcho, aí fomos saindo, pega essa ruazinha aqui, subindo a Inácio Lustosa, assim, vai pro lado. Começou aquele parque, assim, aquela praça que tem ali, né? Tal, quadra de basquete e tal. Daí no final tinha a casinha. A gente tem até umas fotos de como era, assim, bem legal. Não tinha placa, estacionamos o carro, falamos, pô, cara, olha esse lugar aqui, olhamos pelo vidro lá, assim e tal. Lugar pequenininho e tal. E aí era final de semana, era sexta-noite ou sábado, enfim, tava fechado, né? Olhamos, era um depósito. Segunda de manhã a gente foi lá, bateu lá, desceu o dono, mora em cima. Tal, tem interesse em locar pra gente, negociamos lá. Na época o aluguel era R$800. Nossa, que beleza. R$800. Não, cara, vamos aqui, tá dentro. Isso era em julho. E aí em dezembro a gente abriu. Dezembro de 2013. Se eu não me engano, eu acho que é 10 de dezembro, alguma coisa assim. Ou final de novembro, 2013. Tanto que esse ano tá fazendo 10 anos, né? 10 anos. Parabéns, hein? 10 anos. 10 história anos, já, hein? E aí montamos, aí os controles, não tinha controle financeiro, não tinha sistema, né? Era na canetinha. Minha mulher ficou no caixa no primeiro dia de inauguração. Esse meu amigo, né? O Vitor ficou de garçom, sabe? Ajuda dos amigos ali, aí, enfim, era gente, não tinha, era totalmente familiar. Eu ficava. A ideia era o quê? Fabricar as linguiças lá na garagenzinha, eu ficar lá no grill, né? E meu sócio, Carlos, atendendo o bar, porque ele entendia de drinks, de caipirinhas e tal. A ideia era essa, totalmente familiar. Então eu sairia da cantina, iria para lá e teria um segundo turno de trabalho, né? Empreendendo aí no negócio. Só que começou a ser um sucesso, né, na cidade. Pô, o pessoal começou a ir lá e a praça lotava, cheio de gente, e aí pessoal com canga.
E a gente começou a né, ter um resultado muito bacana daquela operação, daquela implantação, e começamos a melhorar, né? Aí, de repente, colocamos um sistema. É tudo amostragem, né? São testes. Vão abrir de que horas e tal. Mas desde o início era aquilo: é ter um local descontraído, democrático, para todas as pessoas, não se misturando política, futebol, sexo, religião, sabe? Para todo mundo se sentir à vontade, com área externa, uma gastronomia descomplicada, sabe? Misturando arte junto, né? Que é muito, muito bacana essa questão, porque a gastronomia não deixa de ser uma arte, né? Uhum. Então, mas a parte sensorial do cliente inteira, sabe? Não só o paladar, mas a visão de ver as cores, né, a arte misturada, a audição de escutar as músicas latinas. Então, é tudo um conceito bem amarrado, assim, sabe? Bem fechado, para a pessoa ter aquela experiência dentro da marca, né? Porque não é só uma comida, ele não vai lá e só come um choripã, por exemplo, só um lanche. Não, é todo um conjunto, é toda uma experiência do cliente que a gente valoriza, né? E aí surgiu lá em 2013, foi um sucesso, batendo recorde de faturamento que a gente não sabia nem como fazer, sabe? E surgiu a necessidade daí de eu buscar um auxílio. Daí que eu fui lá no Sebrae, eu falei, pô, esse produto aqui a gente já tinha caixinha, sabe? Era bem legal, eu falei, pô, cara, comecei a ver franquias e como era a expansão e tal. Falei, pô, vou lá no Sebrae para ver, fazer empretec lá, para entender como é que era. Tinha faculdade ali, mas eram 2 anos, você vê o básico, né? Uhum. E quando você estuda e não fica provando aquilo, não fica, você acaba esquecendo, né? Então, eu esquecia muitas matérias que eu tinha ali. Tinha aquela noção, né? Mas é com a prática que você vai aprendendo, né? E senti a necessidade lá no Sebrae, foi aí que eu bati na porta lá, encontrei quem? Encontrei nosso Werlon aqui. E esse dia aí foi muito legal, porque eu lembro e você lembra, né? Que era você Sim. chegando lá mesmo com a caixinha. Com a caixinha, tem um negócio assim, não sei o que. Eu já bati o olho na caixinha, falei, pô, esse negócio é legal, tem esse cuidado, né, da identidade visual, um negócio bacana ali. Sim. Quem diria, né? Quem diria. E aí cheguei lá, enfim, com essa caixinha. E aí você comentou sobre o Franquias Paraná, né? Que estava acontecendo bem naquele momento, né? E que precisava preencher uns relatórios, uns questionários. E aí preenchi lá, enfim. Daí conte você um pouco, então, desse programa. Só eu tô falando aqui. Mas é bom, mas hoje tá aqui pra te ouvir. Esse aí foi um programa que teve, né? Um momento que teve ali do Sebrae Paraná apoiar empresas, né? Pequenos e bons negócios que queriam franquear. Porque até é interessante mesmo a gente lembrar disso, porque naquela época até era assim, franquia ficava muito coisa de empresa grande, né? Ah, o cara que é grande, porque é um negócio muito difícil, muito complicado. E a intenção ali, né, do nosso trabalho lá no Sebrae na época foi, cara, não dá para pequena empresa franquear, né? Tem pequenos negócios aí que são cases de sucesso que podem se tornar rede de franquias. Então a gente fez esse trabalho lá naquela época, né? Construiu ali para que todas as empresas participassem, fizessem o mesmo processo, né? E ali surgiu muita coisa daquele projeto daquela época, que era isso, né? Até meu método desdobrou dali, né? A gente fez um método para franquear e agora vai replicando, vai modernizando, atualizando. E até bem bacana que o Sebrae agora também está com a gente aí. A gente tem um evento de franquias, o Sebrae é um apoiador, o Sebrae quer ajudar também empresas a participarem de feiras, então vai ter, aí já fica aí o Chori na lista aí para participar de feiras de franquias, feiras de negócios com o apoio do Sebrae, então vai ser bem legal aí e justamente, né, resgatando, né, toda essa história é legal e a gente vê que tá avançando, e as coisas vão convergindo agora em um novo momento. Depois a gente vai falar também mais da expansão, mas já saiba aí que vai ter essa conexão, pode dar coisa boa aí. Opa, que legal, maravilha. Foi um marco muito importante pra gente, sabe? Porque mostrou que não era só a gente que acreditava no produto nosso, né? Na operação e tal. Porque a gente passou por uma seleção, né? De várias empresas paranaenses, assim. Não foi algo fácil, né? A gente teve que ter vários requisitos lá.
E então isso foi bacana. E daí foi uma imersão de 1 ano, né, Erlon? 1 ano a gente ficou trabalhando, né? Teve uns cursos lá no Sebrae, assim, uns 3 meses, daí foi um pessoal, foi o Natan Baril falar de jurídico, foi um pessoal de diferentes áreas, né, para fazer aquela imersão na franquia, né? Nós éramos 12 empresas, se eu não me engano, 12, 13 empresas, né, que muitas delas estão vivas até hoje, né, e franqueando, né, muito legal. Tem você, a Juliana da Chayat, Juliana da Chayat tá aí. E tem outras empresas daquela época que estão aí, franqueando, crescendo. Depois a gente, a memória aqui já tá ficando a memória mais... já é fraca, né? Mas tem mais empresas daquele momento que estão aí franqueando, né? Franqueadoras de sucesso. E foi muito importante, né, porque, como eu falei, a gente tinha os controles numa caderneta, né? E assim, você trouxe pra gente uma padronização, você trouxe pra gente manuais, você trouxe pra gente colocar no papel aquilo que a gente tinha na cabeça, que, né, tá aqui o teu ganho, tá aqui o teu lucro, tá aqui tua rentabilidade, o que é um DRE, o que é um manual de implantação, manual de operação, manual de RH financeiro, né, dentro do operacional, fichas técnicas. Poxa, você sabe quanto que custa o teu produto? A gente tinha na cabeça, né? Não, tá aqui, ó, ficha técnica, põe aqui, ó, o guardanapo tem que entrar aqui na ficha técnica. Então, assim, o que era um CMV, o que é um DRE, sabe? Incrível, né? Foi um aprendizado enorme. E a gente fez toda essa padronização e montamos a segunda unidade própria, mas já dentro dessa padronização, né? Que é a unidade da Getúlio Vargas, que é a unidade própria aqui no Água Verde, que é um sucesso também, maravilha. E ali foi exatamente 3 meses de implantação, usando todos os moldes e manuais que a gente desenvolveu lá. Também foi um sucesso, a inauguração muito legal, maravilhosa, a rua fechada, fila quilométrica, sabe? E a gente já com sistema operacional, já com estudos, já com partes, né, com noções maiores de estoque, de controle, de cozinha, enfim, tudo mais. Aí foi também um sucesso muito boa. E desde então a gente foi, né, desenvolvendo aí a expansão do Choripan, né? Algumas expansões boas, outras não tão boas, né? Porque, enfim, são decisões que você toma que às vezes vai para um caminho bom, outro ruim, mas aquilo é experimento, né? Então foi muito bacana toda essa trajetória, todo esse aprendizado, né? Cada dia que passa você aprende mais com isso, né? E hoje estamos aí com 9 lojas vendidas, né? São 8 operando e uma quase para abrir, que é ali na Itupava também. São 5, seria a 6ª agora aqui em Curitiba e 3 em São Paulo. Interessante é que a gente nunca teve capital externo para a expansão, sabe? Então eu entrei com 30 mil reais, meu sócio com 30, e conseguimos criar tudo isso que a gente tem só reinvestindo os de dentro das operações, sabe? Isso é um orgulho pra gente, sabe? É muito legal. Nunca tivemos um anjo, um empréstimo externo, sabe? Sempre de dentro, né? Então isso até comprova a rentabilidade do negócio, né? Porque para franquear você tem que ter um produto rentável, né? Não adianta você, né, franquear aquilo que não dá dinheiro, né? Então, isso é uma prova de que realmente, né, faz 10 anos que a gente está no negócio, toda a minha família, falo que, né, até que minhas meninas foram criadas na linguiça, né, porque é vendendo linguiça que a gente criou, né. Meu sócio também tem 2 filhas, eu tenho 3 filhas, e desde então isso virou nosso trabalho, né, enfim. Eu lembro quando eu ia te mandar a mensagem, né? A mensagem de recado, não sei se continua, né? Estou enchendo linguiça. Enchendo linguiça. Enchendo linguiça, isso aí. E a linguiça também passou por melhorias, né? Porque, claro, né? Quando a gente abriu a Getúlio, eu não tinha mais como fabricar na garagem da minha avó, né? Você imagina, totalmente sem recursos, né? Enfim, desossava o suíno lá, sobrava pele, sobrava osso, e claro, com a quantidade pequena que a Tapajós até consumia ali no começo, acho que isso aí durou uns 6 meses,
a fabricação ali. Aí a gente já teve a necessidade de fabricar numa fábrica, com selos, com inspeções e tal. E aí eu fui bater em algumas fábricas que vendiam o porco para mim. E graças a Deus, né, o parceiro que está com a gente com outros produtos, mas sempre está envolvido com a gente, é a Elze de lá do Ganchim. E o Tuan, que é o filho dela. Cheguei lá e falei, gente, preciso fabricar linguiça aqui, isso aqui não é as linguiças que vocês fabricam aí, essas toscanas, a minha é um pouquinho diferente, será que tem como? Poxa, ela foi muito querida, ela foi uma mãezona pra gente, sabe? Que legal, que legal. E aí abriu a porta pra gente e a gente começou a produzir lá dentro, poxa, foi assim, saindo com selo, com tudo, maravilhoso, e aí só foi, né? Aí acabamos saindo de lá, fomos para um frigorífico de selo CIF, né, selo de expansão federal, que era o Souza Ramos, lá em Colombo, né, porque daí o que eu fiz? Eu criei uma marca para atender mercados e casas de carnes, que era a Alteza Alimentos, junto com outro pessoal ali e tal, enfim, que ia cuidar da administração. E aí a gente começou a atender mercados. Então a Alteza Alimentos atendia os mercados e era fornecedora homologada do Choripan. Era um negócio à parte, né? Uhum. Enfim. E aí esse foi um tombo que eu tomei assim muito grande, né? Não foi o primeiro, mas a gente tinha a produção dentro desse frigorífico, né? Com caixinha, tudo bonitinho. Eu tava com o contrato do Angeloni na minha mesa para assinar, para colocar as linguiças em 3 lojas do Angeloni. Nossa, eu tava assim numa ascensão, tava bacana, empresa bacana. E eu lá em casa num domingo, de repente no Fantástico, né? A ação da Polícia Federal fecha não sei quantos frigoríficos no Brasil, tal, a carne é fraca lá, né? Olha só. Ação carne fraca, se não me engano, E aí o nosso frigorífico que eu fazia lá, eu usava uma vez no mês, né? Porque você faz batidas de 1 tonelada e armazena, né? Tava envolvido na carne fraca. Fecharam o frigorífico, perdi produto lá dentro, caixa, estoque. E aí tive que ir em todos as casas de carne, aí, açougue, mercadinho que a gente tinha, recolhe tudo que é produto e volta tudo. E nossa, isso foi um transtorno. E aí voltamos a produzir lá na Elze, né? Falei, pô, Elze, abraça nós aqui de novo, cara. Ela abraçou a gente de novo, né? Voltamos a produzir lá, enfim. Só que daí eu falei, cara, só vou servir o Choripan, né? Porque o que a gente faz? A gente loca hora máquina e mão de obra dentro dos frigoríficos, né? Das grandes empresas de produção de linguiça. A gente não faz parte da parte societária deles e assim, a gente usa uma vez no mês, o resto, eu não sei o que eles fazem, né? Então, se eles fazem alguma caca lá, respinga na gente, né? Então, isso é uma coisa que você vai aprendendo, né? Então, hoje a gente só escolhe parceiros realmente que saiba que tem uma idoneidade, que tem uma certa segurança, que não vai acontecer isso, né? Que aconteceu com a gente, né? Enfim, daí foi uma rasteira, um tombo. E aí, desde então, eu só produzo para dentro do Choripan, né? Hoje, a linguiça só serve as unidades do Choripan. Não sei futuramente, né? Se eu vou voltar a atender outros mercados, enfim. Mas no momento... Não é uma coisa que está nos planos no momento. No momento, ainda não. Pode ser que vá acontecer, mas no momento eu quero dar preferência para as unidades. Ter uma certa exclusividade para as unidades poderem atender os clientes, então uma certa, até influencia na expansão, porque daí você tem um produto exclusivo que só a rede possui, Pois sabe? é, e inclusive o produto é muito bom, é muito diferenciado mesmo, né? Naquela análise, quando a gente conversou lá no comecinho, né, do projeto, acho que foi um dos pontos que chamaram a atenção, né? Realmente uma linguiça diferente, realmente uma linguiça de qualidade, de processo, de sabor, de insumos diferentes do que existem no mercado. Então isso aí é uma coisa que o cara só vai ter se ele for um franqueado do Choripan, né, hoje. Isso é bacana mesmo. Exato. E aí, bom, aí foi essa carne fraca e a Elze também, ela tem selo de inspeção paranaense, né? Então já não suportava uma expansão para fora do estado, né?
E aí um grande parceiro nosso, que a gente está há algum tempo agora, é a Bisinelli, né? Bisinelli, né, deixou de ser só uma fábrica ali no Campo Comprido e montou uma grande fábrica, selo CIF, lá em Balsa Nova, né? Então já fica aqui meu agradecimento, né, a todo o pessoal da Bisinelli, uma empresa familiar, uma empresa super idônea, uma empresa que demonstra uma segurança muito grande para a gente aqui. Todos aqui de Curitiba, é raras pessoas que não conhecem a qualidade Bisinelli de ser, né? Então foi um collab aí muito legal, a gente juntou as forças e hoje eu fabrico lá dentro da Bisinelli com selo CIF, embalagem termoformada, a linguiça sai congeladinha, então a gente consegue fazer a expansão a nível Brasil aí com todos os sabores de linguiça, né? A gente faz 9 sabores lá, e tem um 10º sabor que compõe o cardápio, que vem da Fazenda do Futuro, que é outro collab aí que surgiu né, na parceria da linguiça vegana com eles, né? Porque a gente não tem condições no momento de fabricar uma linguiça vegana à altura da qualidade que eles possuem, né? Então essas questões de collab é muito interessante na parte da operação, né? E surgiu bastante na pandemia, quando a gente tem que se juntar forças para poder seguir, né? Então, várias empresas do setor também fizeram isso, né? E isso foi uma saída legal. Fizemos várias, né? Por exemplo, outro parceiro nosso que a gente tem é a Bastards. Eles fabricam o Chopp Pilsen no Choripan, que é o Chucho Perro. Então, é uma empresa grande aí de fornecimento de cerveja, de chopps, né? Chopps artesanais. Então, temos uma grande parceria com eles. Temos com a Ambre de Colores, que eles fazem o gin do Choripan também. A empresa é Ambre, desculpa, o gin que se chama Ambre de Colores, né? Então, com várias outras empresas, tem o Máximo também, que faz nosso chimichurris, ele é portenho, e ele faz os nossos times, churris, salsa crioula, as pimentinhas, com as nossas logos e tudo. Então, com receitas argentinas mesmo, muito legal. Tem as empanadas, que são da Romina, são receitas portenhas também, ela é de lá, então ela faz com a gente 3 sabores, né? Faz a de carne, faz a de frango, a de champignon, muito boas, fechadas uma a uma à mão, sabe? E essa parceria, não sei se começou a ter impressão na época justamente da pandemia, né? Que vocês faziam uma ação social e eu comprei, né? Que vocês fizeram com a Romina e realmente foi um produto muito bom, mas naquela época não vendia no Choripan, eu acho, né? Não vendia. Ela começou a fazer na pandemia, né? Porque ela tinha um outro negócio que também na pandemia, né? Enfim, todos passamos dificuldades. E ela começou com essas empanadas para poder vender, né? Então são empanadas maravilhosas, fechadas uma a uma à mão, sabe? Tem todo o respeito de receitas da família dela, lá da Argentina, ela é de Buenos Aires, portenha, né? Então, assim, uma identidade muito bacana para complementar o cardápio do Choripan, né? Porque até isso é interessante, porque quando você monta uma operação, vem todo mundo dá piteco, né? Então, por exemplo, você tem que focar naquilo que você veio para acontecer, né? Então, você é bar especializado o quê? Cara, linguiça. É linguiça. Você vai lá, você vai comer linguiça frescal, em diferentes tipos, diferentes sabores, tal. Mas veio já, por que você não coloca aí uma espeto de asinha de frango? Porque, eu fui lá em São Paulo, tem um bar que serve um espeto de frango. Cara, não, velho, é linguiça, você não tem noção. Não, coloca, por que você não faz um kebab, não sei, não, cara, é linguiça, não tá entendendo. Então, assim, você ficar firme também naquilo que né? teu Manter propósito, o posicionamento, é muito legal. importante, claro, analisar, né, filtrar muitas coisas, mas a gente já fez vários experimentos, né, de entrada e saída de produto. Isso é uma coisa também interessante que você trouxe na sua padronização, de analisar aquilo que vendia. Vamos puxar os números, o que vende, o que não vende. Pô, a gente tinha um prato lá de bife ancho, né, era de chouriço, e aí a gente fazia vegetais grelhados lá, temperados no shoyu, era top o prato, né. Vendia muito pouco, porque o conceito realmente era do happy hour, era do lanche descomplicado, para servir refeição, assim, não era questão isso, né.
E aí vendia. Quem mais comia o contrafilé que a gente comprava para fazer os chouriços eram os funcionários, colaboradores. Comprava aquela peça desse tamanho e virava churrasco. Pô, aquilo onerava o CMV lá em cima, né? Porque, enfim, você está comprando um produto caro e não está vendendo o produto. E aí também o grill pequeno, e daí você pegava os vegetais no grill para fazer, ele tomava meio grill. Aí o cara pediu um choripã lá, não tinha espaço para pôr a linguiça no grill, sabe? Ele falou, cara, vamos analisar aqui, vamos cortar. Foi uma época legal também esse trabalho, né? De fazer assim, enxugar o cardápio, analisar o que trazia não só venda, mas o que trazia margem também. Eu lembro a gente teve alguns insights interessantes ali, né? Na reformulação daquele momento. Foi bem legal, né? Foi bem legal. E tiramos algumas coisas, outras entraram, e o cardápio é orgânico, não adianta, você tem que ficar mexendo, né? Então tem alguns produtos que a gente coloca sazonal, que nem agora tem um produto bacana que a gente coloca sempre na época de junho, festas juninas, que é o choriwai, que é um pão, no lugar do pão normal é um pão de queijo, então a linguiça é dentro do pão de queijo, né? Enfim, daí lançamos diferentes, agora lançamos a linguiça bovina, a gente já teve linguiça de jacaré, por exemplo, tiramos do cardápio porque vendia pouco também, era um produto muito difícil de trabalhar. Então é experimento, né? Você vai. Por isso que é interessante quando o sistema de franquia é muito bom para o franqueado que entra, porque ele já pega todos esses erros e acertos de 10 anos de experiência, sabe? Você vai montar do zero, vai montar, né? Como eu montei lá em 2013. Cara, fui parar no hospital, tive que fazer encanamento elétrico, grana curta, testa cardápio, chama um, chama outro. Cara, hoje você pega tudo pronto na tua mão, cara. Você pega o cardápio feito, a arte feita, os posts subidos na plataforma, você pega matéria para ir no jornal, você pega divulgação, você pega todo aquele know-how de saber que o chopp tem que ficar desse lado e não daquele do balcão, sabe? Temperatura, enfim, 300 mil coisas que hoje você pega um ônibus sentando na janela, né? Então, assim, não só na minha operação, mas todo o sistema de franquia é interessante por causa disso, né? O dono já passou por vários erros, já sabe. Vamos botar uma loja em tal lugar. Cara, não, nesse lugar não dá, porque a gente já teve assim, assado, e ali você não vai poder vender bebida, por exemplo, e a gente tem uma grande margem de venda na bebida. Então, cara, não adianta. E a gente já passou por isso, né? Então, isso que é legal do franquia. E isso aí custa dinheiro, né? Tipo, às vezes o cara, vou pagar taxa de franquia, cara, mas quanto você vai perder investindo, testando, errando, fazendo, né? Claro. É isso aí, com certeza. E também uma coisa que você falou até da Bastards, né, da Bisinelli, são marcas fortes, né, que você consegue ter uma parceria bacana, porque também você já tem várias unidades hoje, né? Se fosse, né, com uma unidade só, puxa, fica difícil negociar com esses caras, né? Você tem uma marca, são marcas aí super fortes mesmo aqui, e que estão expandindo também, né? Então são coisas que o franchising traz, né? Então o cara sozinho não ia demorar anos para conseguir ter um chopp lá com a marca dele produzido pela Basta, que ele já vai começar já tendo isso, né? E ações, por exemplo, a gente pela segunda vez a gente fez o sorteio de 2 bilhetes para ir no Festival Mundial do Choripã, que é lá em Córdoba, que a gente é convidado todo ano para ir como jurado, enfim, né? A gente conheceu ele em 2017, se eu não me engano. Ficou sabendo que tinha um festival lá na Argentina de choripã. Naquela época era chamado Festival Mundial do Choripã. De um tempo para cá eles mudaram o nome, colocaram Festival Mundial del Humor e Choripã. Enfim, acabaram mudando o nome, mas é um festival que ocorre lá em Córdoba e a gente presenteou pela segunda vez um casal para poder ir lá. Então, assim, essas ações só se consegue com fortalecimento de massa, de rede, né? Uma unidade sozinha não ia pagar 10 conto de passagem para, vou passar... Não, cara. Então, você com uma franquia atrás de você, com parceiros, parceiro Bisinelli, que tem uma... né? A gente consegue, você faz parte desse todo que consegue presentear, fazer ações bacanas a níveis maiores, né? Então isso é muito interessante também. Isso aí é bem legal, e dá uma repercussão, né? Esse festival do Mundial do Choripã lá, né? Nossa, dá uma repercussão, bacana. As pessoas vão conhecer. E como que vocês chegaram a ser
convidados para serem jurados lá, né, cara? Porque o choripã é o produto da terra dos caras lá, né? E como que vocês de fora viraram jurados do festival? Então, a gente foi para lá em 2017, primeira vez, né? E só conheceu o festival, né? Um festival que é um parque grande, cheio de carrinho de choripã e trailers, né? Lá um lanche tradicional de rua deles, né? Então tem um monte de trailer e cada um do seu jeito. Eles têm um choripã lá que é tradicional, que é um pão maçudo grande, como se fosse uma ciabatta nossa, assim, mais maiorzona, bem maçuda. E eles pegam a linguiça, que geralmente é crioula, que eles chamam, criocha. Ela é um blend de carne suína com bovina. E carregada no tempero, assim, porque, claro, precisa mascarar a qualidade da carne, enfim, né? Aí eles pré-assam essa linguiça, cortam no meio, abrem ela a mariposa, que eles chamam, né? A borboleta, assim, abre, finalizam ela, colocam nesse pão, e aí na frente do carrinho, assim, tem vários potes com complementos. Um pote com cenoura, pote com repolho roxo, pote com repolho branco, o pote com cebola, outro com chimichurri, com pimenta, outro sem pimenta, e fica aqueles potes. Né? Daí você vai lá, quero isso, quero aquilo, ele vai colocando naquele pãozão. Então você sai com um sanduichão assim, maçudo, grande assim. E não é muito nosso gosto, sabe? Que é difícil você colocar cenoura num sanduíche, né? Uhum. Então, poxa, tirando o sanduíche natural, né? Pô, a cenoura não é da cultura do brasileiro, do gosto do brasileiro, né? Então, por isso que a gente fala também desse, que é o conceito argentino com o tempero brasileiro. Então eu trouxe o diferencial, a linguiça deles lá é única, o que muda é o tempero, né, o complemento. Aqui eu trouxe o quê? Eu trouxe os sabores de linguiça onde o complemento acaba sendo único. Claro, agora temos 3, mas tudo surgiu com um só. Então eu fiz misturei repolho com vinagrete, que tem um toquinho de maracujá, sem cebola, nosso vinagrete, para não dar aquele bafo, né? E chimichurri. Então você mistura esses ingredientes, faz uma cobertura ali bem temperadinha e coloca em cima do sanduíche, né? Tudo surgiu só com esse. Agora que a gente tem cheddar bacon, tem crema de queijo, que é cream cheese com cebola, mas tudo surgiu esse original. Então a gente fala que é o conceito argentino com tempero, não adianta colocar cenoura lá, não vai vender, entendeu? Uhum. E for aquele pão maçudo também não vai vender. Então a gente trouxe adaptou para o nosso paladar, né? Para o paladar do brasileiro. Isso é muito interessante. Mas falando do festival, é mais de 60 carrinhos. A gente foi uma primeira vez, conheceu, na segunda vez a gente foi de novo e fomos cara de pau, né? Fui lá na administração, lá por trás do palco, cheguei lá, falei, chamei o segurança, como é que faz para participar? Porque a ideia seria participar lá, né? Queria ver como que seria a logística para botar uma barraquinha do choripã lá. Inclusive, eles chamam a gente todo ano para colocar a barraquinha lá. Que legal, Só que é uma logística complicada, né? Eu vou ter que ir lá meses antes, fabricar a linguiça lá, ir atrás de padaria para fazer o pão. Não é simplesmente pegar, levar daqui lá, não vai passar fronteira com produto carne, né? É muito complicado. Então, enfim, daí fui lá por trás, lá, chamei o segurança e falei, a organizadora é aquela ali, chama ela lá. Daí chamei, falei, nós temos aqui o choripã do Brasil. Nossa, ela ficou assim, maravilhosa. O quê? Choripã do Brasil? Não acredito. Não, como assim? Daí peguei o celular, comecei a mostrar pra ela. Meu, cara, vocês querem ser jurado aqui? Claro, daí ela abriu a porta e chamou a gente e a gente sentou na mesa lá com todos os influencers, o chefe de cozinha lá que faz o jurado. Então foi assim, botando a cara pra bater. Na vida você tem que ir atrás das coisas, né? E desde então a gente vai todo ano, né? Parou na pandemia ali, né? Porque nada funcionou, né? Mas todo ano a gente vai lá e todo ano tem coisa nova. Então, eles têm 3 categorias. A tradicional, que é essa que eu falei, do pão maçudo, escolhe, né? Eles têm a categoria gourmet e a internacional, né? Então, daí nessa gourmet internacional que você vê umas coisinhas diferentes. Por exemplo, esse ano colocaram lá um molho com cogumelo e alho negro, né? Daí eles têm uma linguiça só de pernil, no tradicional lá ela é sempre esse blended, assim, com gosto forte. Aí tem algumas coisas, por exemplo, tem uma barraquinha do choripã mexicano lá, porque é diferentes países, sabe? Enfim, aí tava do México lá com guacamole, choripã com guacamole, com jalapeño, aí, enfim, diferente. Tem outro lá que usou um pão pita para fazer o choripã, que daí o pessoal era árabe e tal.
Então, a gente consegue ir lá e também entender o que está acontecendo no mundo dos choripãs, né? Isso é muito interessante. A gente só traz o de melhor, né? Claro, filtra muita coisa, mas o que encaixa aqui, o que encaixa aqui, né? Então, é uma experiência muito legal, né? Quem tiver a oportunidade de conhecer, vá, porque a cidade também é maravilhosa, Córdoba é incrível, né? E agora tem voo fácil daqui, Curitiba, Buenos Aires faz voo direto também, São Paulo tem direto lá, faz São Paulo, Córdoba direto, né? Aqui ainda que vai para Buenos Aires, mas é um local muito interessante para você conhecer o choripã raiz mesmo, de como surgiu, né? Como é. E ano que vem vocês vão fazer de inovação e eu tenho que ganhar, cara. Ainda não consegui ganhar essa viagem. Eu tenho que comer muito choripã ali para ter mais chance de ganhar. Sim, tem que. Esse ano a gente fez ação. Você comprava um choripã, pegava um cupom, depositava. E não é só o choripã que a gente absorve de lá, sabe? A gente trouxe, por exemplo, inovações nas nossas playlists, porque é um show, né? É um parque com show, mais de 150 mil pessoas esse ano. Cara, você imagina. Mais de 60 barraquinhas de choripã, aquelas filas quilométricas, fumaça, porque é tudo no carvão, né? Aquela fumaça toma conta, assim, muito legal. E aí os músicos de lá, né? Então, poxa, subimos lá na plataforma também os músicos, então, para renovar a nossa playlist, né? É sempre interessante coisas atuais, né? Você tem que estar, você que está empreendendo, está no meio, você tem que estar absorvendo o que está de mais moderno, mais novo aí para trazer para dentro da operação, para inovar sempre, né? Inovação tem que estar a toque de caixa dentro da operação, não adianta. Tem que estar sempre, né, inovando e metendo a cara, né? Para conseguir, por exemplo, né, lá conseguir alugar aquele espaço que nem tava para alocar, conseguir chegar nos caras e virar jurado e conseguir frigorífico para produzir, metendo a cara. Metendo a cara, batendo, ligando, indo atrás. Ficar sentado no sofá não vai fazer as mudanças. E é isso que é interessante nas pessoas, na escolha do franqueado, sabe? A escolha do franqueado é muito importante, né, Erlon? Isso desde 2013, de 15 lá, que a gente fez o curso falando pra gente, saiba dizer não, porque você tem que encontrar aquela pessoa que vai estar engajada com isso, porque não adianta de nada você fazer um trabalho enorme dentro do escritório, quando chega na ponta lá pro cara fazer isso acontecer na loja, isso não acontece, né? Então, poxa, o franqueado engajado é muito importante, então, né, fica a dica aí também, né, para quem for fazer a expansão, de achar franqueados que estejam engajados com o seu produto, engajados com a sua ideia, entendam a sua trajetória e seja uma equipe, né? Vocês são uma família. A gente fala que é a Chorifamília, venha para a Chorifamília. Porque, cara, não é fácil. Você vai ser dono de um bar, você vai trabalhar sábado e domingo, você não vai estar lá sentado, né, sentado no sofá lá e as coisas acontecerem. Você vai sentar na janela do teu ônibus, mas você tem que estar a tua dedicação. Então, uma coisa que não tem livro nenhum que fala, né? Não existe nomenclatura para isso, mas o local, ele tem que ter a alma. E quem dá alma pro local é o dono, não adianta. Não importa o cara comprar lá uma franquia de nome que for, cara, no ramo de alimentação, tem que ter a alma. O cliente que vai lá tem que ser bem atendido, tem que sabe, a dedicação do dono lá de fazer as ações, de trazer essa alma pro local, é só ele que vai conseguir. Não é a gente aqui do escritório com equipe de campo, nada. É só o dono, né? Então esse engajamento, dos franqueados da rede é muito importante acontecer, sabe? Ah, cara, muito legal, muito legal. E agora há pouco eu tava gravando com o Luizão, com a Juliana, né, da Expedientes Grill, e justamente, né, a gente foi finalizando também, e eles chamando atenção para isso, né, a atenção de selecionar bem os franqueados, que é uma bandeira, né, que a gente levanta. Não adianta ser qualquer alimentação, né, são operações complexas, que elas têm boa margem, têm boa rentabilidade, né, realmente você pode ter negócio bom, lucrativo, como você falou, que você já colocou, que é muito positivo isso, né. Pô, começou, né, com aquela grana de lá, e se for ver o ROI aí, né, daquele investimento que vocês fizeram no que existe hoje, sim, realmente né, foi retroalimentando e crescendo. Então o negócio é bom, o negócio é lucrativo,
E tem que cuidar e selecionar bem aí, né? O Luiz vai falando, não quero qualquer um usando a minha marca, não. Acho que esse é o espírito, né? Para que o Esse é o negócio espírito, funcione bem. saber dizer não. E isso é aprendizado, né? Porque muitas das vezes a gente quer expandir, quer número e acaba fazendo más escolhas, né? Que depois que abre a loja, meu amigo, esqueça, daí, porque daí é feio fechar, é complicado, a relação se torna difícil. Então, assim, a escolha do franqueado, saber dizer não dentro da franqueadora é muito importante, né? Muito, muito, muito importante. Mas é a experiência, né? Isso só o tempo O dirá. tempo vai dizendo. Vai dizendo. E falando nisso, nessa expansão e na seleção, vocês estão expandindo, tá aberto. Então, para quem acompanhou, quem assistiu toda essa história, eu acho que é muito legal, né? Um tempo aqui que a gente pode conversar para você que também. Eu coloco assim, os americanos colocam muito, né? Também assim, primeira coisa do perfil do franqueado é o alinhamento de valores. Antes de saber se o cara tem grana, será que ele acredita nas mesmas coisas, tem a mesma visão? Então, se você assistiu, né, essa 1 hora aqui quase de bate-papo já que já deu, você já conseguiu identificar quais são os valores, qual que é a visão, né, de mundo aí do João, do Carlos, do Choripan. Então, puxa, se faz sentido para você, se você tá alinhado com isso, você pode ter o seu próprio Choripan, né? Que tá aberto hoje, dá para ele se candidatar a ser um franqueado aí. Com certeza, a gente tem criou até um BP de expansão, então a gente está expandindo pela região sudoeste, né? Então, claro, eu não gosto de falar que é um crescimento em caracol, porque o crescimento em caracol acaba sendo lento, né? Caracol é lento, mas é em espiral, né? A gente tem que estar mais perto aqui, mas entra São Paulo agora nesse ano, interior aqui do Paraná também, a gente quer atingir cidades de Maringá, Londrina, então estamos gerando leads para as cidades, né? Santa Catarina, então é a região que mais cresce no franchise, é aqui, não adianta, né? Então, claro, a gente tem propósito até de abrir lá em cima, lá, Bahia, Recife, claro, é interessante, é calor, mas não adianta, sabe? É muito longe, a gente não vai conseguir atender com qualidade isso, né? E assim, vai chegar lá, mas tem que ter o momento certo, né? Que você vai subindo São Paulo, Rio, isso. Espírito Santo, até você chegar lá, daí vai fazer sentido. Com certeza, né? Vai fazer sentido, mas no momento ainda não, né? E eu acho o Choripan, falando assim, sou suspeito para falar, sabe? Mas eu vejo o Choripan muito diferente do que tem por aí, sabe? A gente vai nas feiras de franquias, né? São Paulo aí, enorme feira. Você não vê nada parecido, sabe? Você vê outros produtos, você vê um monte, nada, não tá contra, né? Mas você não vê nada, né, de linguiça frescal, com arte, com gastronomia, com conceito latino, não tem nada igual. Então, poxa, hoje, em vez de você pensar, pô, vou abrir mais uma hamburgueria, vou abrir mais uma operação aqui, não sei, de massa, de não sei... Cara, vá atrás de um diferencial, sabe? Vá atrás de algo que tenha conceito, vá atrás de algo que, sabe, vai entrar na tua cidade, vai ser diferente, não vai ser mais um, sabe? Então eu olho o Choripan, isso, sem uma concorrência direta, ele não tem diretamente uma concorrência no mesmo produto, no mesmo jeito, assim, né? Então isso eu levaria muito em consideração na escolha, você que está interessado, né, em abrir uma franquia, em comprar uma franquia, vá atrás desses diferenciais hoje. Lucratividade você vai ter se você se empenhar dentro do negócio, já está comprovado, a gente já está 10 anos assim, eu sou criado assim, minhas filhas são criadas assim, então lucratividade tem, mas vai do teu empenho lá dentro, de trazer essa lucratividade, conseguir pagar dentro de 20 meses, 24, a gente tem unidades que se pagaram em 7, 8 meses dentro, então, franqueados bons, né, que se pagaram fácil, hoje só vivem, né, já do lucro, a rentabilidade, você pega o DRE lá certinho, né, enfim. Agora tem outros que, por exemplo, que não tem um controle financeiro, e isso é muito importante, né? Por exemplo, não faz uma programação de compra, né? Pô, estamos aqui para auxiliar, vamos fazer uma programação de compra. Faltou... O cara vê lá, faltou Coca-Cola, por exemplo. Cara, se você não compra da Spaipa, né? Você vai no mercado você vai pagar mais caro, não adianta. Daí você paga no mercado mais caro, a Coca-Cola já te liga e fala, cara, você não tá comprando, eu vou tirar a geladeira daí, porque você não tá comprando. Então, assim, uma bola de neve, tipo, né? Acabou, hortifruti entrega 2 vezes na semana,
Entrega. Pô, todo dia, sei lá, acaba um produto. Cara, se você tiver que todo dia pegar teu carro e ir lá comprar um produto, sabe, você tem que se programar e essas coisas, né? Isso traz teu CMV, eleva teu CMV, tua lucratividade vai embora. Então, Uhum. né, você tem que cuidar do teu negócio, tem que trazer essa alma, você tem que ter esse controle financeiro, que é só você lá na ponta. A gente vai estar aqui no suporte, mas é você lá na ponta que vai fazer isso, né? De ter essa noção de compra, preencher corretamente os checklists. A gente tem checklist, por exemplo, no fim do dia, uma pessoa designada pelo gerente ou por franqueado, ou o próprio franqueado, operador, ele vai pegar aquele checklist e vai estar lá todos os itens da cozinha. Então ele vai abrir as geladeiras lá, vai estar lá, tem essa linguiça? Não, não tem, então tem com estoque mínimo. Ah, não tem, já vou pedir. Tum, 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 tum. Então assim, a gente tem de mecanismos para facilitar a vida do franqueado, mas se você não utiliza, tua margem vai lá em cima. Então a rentabilidade, a lucratividade depende muito da ponta lá do franqueado, depende muito da expertise dele, da vontade, da força de vontade dele de ter ter a operação na mão para ter a rentabilidade esperada e poder pagar ela no menor tempo, né? Claro, existem outros fatores de divulgação, marketing, mas esse é um fator muito essencial, né? Você ter a operação na tua mão, mesmo você comprando uma franquia. Uhum. Não dá para imaginar né, vai comprar E não precisa se envolver. não precisa se envolver. Então, essa é uma escolha que a gente faz também. Por exemplo, a gente não vende agora franquia para investidor. Uhum. Por exemplo, isso é uma posição porque a gente tem que vender para o operador, o cara que vai operar lá dentro. Não sei lá na frente como vai ser, se vai mudar esse molde, mas hoje eu preciso do operador. Eu preciso do cara engajado com a gente. Eu preciso do cara que vai estar lá na ponta fazendo, trabalhando junto com a gente, sabe? Não vai investir, vou abrir 2, 3 lojas, porque ele vai estar na casa, ele não vai estar atendendo o cliente. O gerente vai ser difícil atender do mesmo jeito, com o mesmo coração, com a mesma alma do dono, sabe? Né? Tivemos várias situações com gerentes, com contratados, que não tem, é só o dono que vai dar aquele perfil para o local e aquele atendimento para o cliente para fazer o cliente voltar. E hoje o cliente está escolhendo por aqui outros produtos, né? Outros lugares. Outros lugares. Uhum. Né? Por uma questãozinha assim, o cara já não volta mais, sabe? Então, poxa, a valorização do atendimento, valorização do produto é muito importante para fazer o engajamento do cliente voltar, né? Enfim. Perfeito, cara, perfeito. Isso aí, né? Bem alinhado a nossa visão. Acho que é esse que é o caminho. Você colocou bem aí, né? A franquia tem que ter esse conjunto, né? Esse conceito, por isso que o Choripan também tem um diferencial tão forte, né? Porque se você pegar, né, friamente, o pão com linguiça qualquer um pode fazer. Faz, cara, mas agora para ter esse sucesso, ter esse resultado, ter essa marca, ter essa volta, cara, tem que ser a baita linguiça, né? Tipo, com toda a qualidade, com sabores diferenciados, o mundo tem que estar antenado, o que está acontecendo aqui, o que está acontecendo fora, esse ambiente de arte, né, de cultura, putz, é todo um conjunto que fica muito evidente. Você fala, cara, o cara que abriu ali, e já tem, né, tem alguns aí, umas cópias, né, meio mal feitas aí, que é normal, né, isso eu acho que é um resultado bom, assim, mostra que a gente tá no caminho certo, né, que vocês estão indo muito bem, que começa a surgir, né, umas cópias, às vezes, que você vê que abre e fecha, né, o cara tentando copiar, mas, cara, não tem toda essa alma, todo esse conceito aí que vocês têm. E a gente tem coisas interessantes lançando, como você bem falou, tem que estar antenado no mercado, né? Agora a gente está vai lançar, né, o Cashback Choripan. Então vai ter uma plataforma onde o cliente pode cadastrar e ele vai ter cashbacks, vai ter prêmios, né? Vai ter benefícios de ser nosso cliente e ter o consumo dentro do Choripan. Então vão ter diferentes prêmios das lojinhas, porcentagem de cashback, então isso para ter mais um benefício aí do cliente. Então essas coisas, né, às vezes são pequenas coisas que vão fazendo o diferencial, né, da marca e do conceito, enfim. Muito legal, a gente já vai fechando, já passou aqui a nossa 1 hora de conversa, mas queria deixar o convite para quem ainda não conhece o Choripan, tenho certeza que ficou com água na boca, eu tô aqui babando já, uma pena que não abre agora, senão já saía daqui direto lá pro Choripan, se eu continuar essa conversa no Chori. Que cidades que vocês estão hoje, cara? Curitiba?
Tem alguma unidade fora? Tem em Sorocaba, tem Barueri ali na região do Alphaville, né? E em Budas Artes. Legal. E aqui em Curitiba. E aqui em Curitiba. Então aqui em Curitiba tem várias, em todas as regiões da cidade aí, Pra né? todos Você os consegue encontrar um choripã. Então se você ainda não conhece, ficou babando, tem em Curitiba, tem em São Paulo. E se você pensa em empreender nesse segmento de alimentação, um negócio bacana, lucrativo, bem montado, bem estruturado, com pessoas sérias, tá aí a opção do choripã. Principalmente, eu acho que Paraná, Santa Catarina e São Paulo, né? Que é o foco de expansão nesse momento, né? Agora a gente está gerando bastante lead para São Paulo, porque a gente acredita muito que na capital, né, lá o público vai aceitar bem e você tem que estar onde está a massa, né? Então São Paulo é onde está o público e tenho certeza que vamos expandir aí com várias portinhas lá para atender a população. E também interior do estado, a gente quer muito ir para Maringá, Londrina, tem tudo a ver, Cascavel, que são ambientes de calor, né? Porque como a gente também tem esse conceito de área externa, bacana, que em algumas unidades são bem evidentes, né? É interessante ter um clima satisfatório, né? Tem que estar calor. Choveu... prejudica. Choveu, prejudica bastante o faturamento. Então a gente quer ir para essas regiões quentes, né? Então fica aí alguém de Maringá, Londrina, essas regiões aí. Queremos ir para lá, hein? Quer ver? Alguém de Toledo ali, tem o do lago lá em Toledo, se conseguir ali uma posição pertinho do lago, ia ficar, tem tudo a ver com o choripã. Mas enfim, estamos dando muitas dicas aqui já aí para quem quiser empreender, tem muitas cidades aí no Paraná, São Paulo, né, Santa Catarina, para colocar o choripã. Cara, mais uma vez, queria te agradecer demais aí, o papo muito bom, muito franco, né, contando aí o que deu certo, os perrengues, as dificuldades e onde que vocês estão hoje, que eu vejo que é um futuro aí de crescimento muito grande, né? E toda a evolução que já existiu, né, nesses anos, vocês continuam evoluindo, crescendo. Que Deus abençoe, seja um projeto cada vez maior aí. Tô vendo uma pegada, né, de expansão agora. Acho que a marca já está bem maturada, está bem, né, um modelo de negócio bem consistente. É o momento certo para expandir. E queria deixar aí agora para você se despedir, fazer seus comentários aí, recomendações finais pro pessoal. Obrigado, Elo. Eu agradeço novamente o convite. Muito satisfatório estar aqui na sua presença. Sei que é um marco muito importante para a gente, né? O nosso mentor aí do Chiori, sempre nos auxilia também. Obrigado à recepção. Sempre que eu tenho alguma dúvida aí, você também sempre muito prestativo para me atender, porque, né, nessa vida é uma vida de aprendizado, né? A gente nunca sabe tudo e ter os amigos ao lado é muito importante e você, eu considero um deles aí. Muito obrigado mesmo, né? E é aquilo, vida longa ao choripã, né? Se Deus quiser, teremos um crescimento aí satisfatório, né? Sempre não somos os donos da razão, né? Erramos muitas vezes, mas muitas vezes acertamos e estamos em busca aí de pessoas que queiram entrar realmente para Chori Família, para integrar toda essa equipe aí e expandir o choripã a nível Brasil. Com todo esse conceito, né? Temos um business plan bem formado também, com profissionais que fizeram para a gente, muito bem detalhado, por regiões, por renda per capita. Então também agora temos um pitch, quem sabe agora seja o momento desse investimento externo, visto que até hoje nunca tivemos, né? Então batendo 10 anos aí, quem sabe seja o momento. Então se tiver alguém também interessado em conversar sobre investir com a gente aí na marca, estamos dispostos, então fica aí o convite. Beleza, maravilha, com certeza aí, né, uma grande oportunidade aí, quem tá com uma intenção de um investimento maior, né? Sim. Investir na marca também, que é uma marca que tá despontando aí de uma forma muito, muito positiva. Cara, muito show, obrigado pelas palavras, pelo tempo, cara, valeu, sempre um prazer enorme. Bom que não tinha, né, chopp e choripã aqui, senão já não ia conseguir terminar esse episódio aqui. Maravilha, beleza, cara, valeu. Vocês que acompanharam aí, então fica essa dica, quem quiser investir no choripã, quem quiser comprar uma
uma franquia, quem quiser consumir os produtos, sempre tenho certeza que em qualquer desses caminhos aí você vai ficar muito satisfeito, muito satisfeita, porque os caras trabalham muito bem, o negócio é muito bom. Beleza? E temos aqui o nosso, assim encerramos mais um episódio do Franquia Pod, né? Franquia Pod isso, franquia Pod aquilo, franquia Pod de Choripan, pode, né? Pode aí, tá indo muito bem. Obrigado. Beleza? Então, até o próximo episódio. Se você quiser também dúvidas, quiser precisar do contato aí do João, manda aí, deixa nos comentários, entra em contato comigo que eu faço a ponte se você quiser investir ou comprar uma franquia, se tornar um franqueado. Valeu, até o nosso próximo episódio.